Fala pessoal, como estão? Tudo jóia? É o seguinte, hoje eu vou trazer um assunto mais avançado no mundo das criptomoedas, para quem já está realmente, já conhece os criptoativos, né? No caso o Ethereum, que é o alvo do vídeo de hoje, que é para falar sobre o fundador do Ethereum, né? O Vitalik Buterin, que ele foi capa da Times ultimamente, né? Sendo taxado, entre aspas, né? Chamado de o príncipe dos criptoativos, né? Assim, para nós, né? Essa questão é uma questão bem complicada, se a gente pode dizer. Porque qual que é a ideia da Times, né? Qual que é a ideia da mídia por trás de algo que é tão inovador hoje? Eles querem realmente ter, seja um príncipe, seja um rei, ou seja, uma imagem, né, de uma pessoa por trás de toda essa questão, essa inovação, essa revolução que a gente está tendo, que são a revolução dos criptoativos, né? Muita gente acha isso um ponto fraco, eu também particularmente, né? O Ethereum tendo um fundador taxado pela mídia hoje, né? Do príncipe, né? Ou seja, o rei, o príncipe dos criptoativos, é algo que é sim preocupante, entre aspas. Só que, um detalhe, esse Vitalik, né, pela Times, ele deu uma entrevista lá, e outro motivo pelas grandes críticas que ele levou foi realmente ele estar falando com um ar, né, para realmente agradar a mídia, né, agradar o que hoje é levado muito em consideração pela mídia. É algo que a gente não pode fugir disso, que é o quê? Que é o politicamente correto, né? É aquela conversinha mole que a gente sabe. E isso hoje em dia é levado muito à risca, né? Existem estudos, etc., que empresas elas não tendem a ser sustentáveis se elas não trazem esse tipo de, de narrativas para o mercado. E quais são essas narrativas? É o socialmente correto, né? As questões sociais colocadas, né? Bem, eu não vou apontar quais são as situações, mas quem entende um pouco já sabe, né? Falar um pouco sobre né, diminuição da pobreza, é, sobre a fome, sobre o ambiente, né? Essa questão da, do risco que as criptomoedas trazem para o nosso mundo e etc. Em termos de aquecimento global e etc. Tá? É bem complicado. Mas é uma narrativa hoje em dia que as empresas ou uma pessoa como o Vitalik, né, é uma narrativa muito interessante dele ter, porque a gente está numa cultura hoje que a gente chama de, eu gosto de chamar, né, de a cultura do cancelamento, tá? E infelizmente, um exemplo, a gente não pode ter no momento agora, né, que a gente vive, a gente não pode ter ninguém incisivo, né, com outro tipo de posicionamento de liderança, né? Se a gente vai realmente colocar o Vitalik, né, como príncipe, como ele está sendo taxado pelas mídias, né, que é o que eles buscam. Eles precisam encontrar alguém que fale, né, que tome frente de algo. Para eles, pessoal, é como a gente diz, né? O Bitcoin, um exemplo. O Bitcoin não tem ninguém que tome a frente dele. A gente sabe que tem o Satoshi Nakamoto lá, só que a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo ou algo assim. Não existe ninguém por trás do Bitcoin que represente o Bitcoin. E para mim, isso é um dos melhores pontos do Bitcoin. Fora, claro, né, usabilidade, proteção contra a inflação e etc., outros tipos. Mas não ter uma pessoa ali realmente representando o Bitcoin é muito bom, é um ponto muito positivo, porque não tem quem ser cancelado, tá? Não tem quem represente aquele, não tem ninguém para se preocupar em seu posicionamento, certo? É o Bitcoin e pronto. Tá? Isso para mim é uma das coisas que vai tornar, que já torna, né, o Bitcoin muito sustentável e talvez até mais sustentável por enquanto do que o Ethereum. Logicamente, a gente tem algumas atualizações que o Ethereum vai trazer, mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é o The Merge, né? Agora em junho, meados do meio do ano agora, né? Então são situações que vai trazer um aquecimento para o mercado, sim. Só que voltando no Vitalik, né? Como ele agora pela mídia, né? Ele é como se fosse um líder realmente de uma comunidade de criptoativo. A mídia está colocando ele como isso,
tá? Inicialmente. Então vamos pensar o seguinte: quem está entrando no mercado ou quem ainda não se posicionou, alguém muito grande que não se posicionou, ele vai levar em consideração as falas dessa pessoa que está sendo considerada um príncipe, né? Ou seja, um líder das criptomoedas. Então, realmente, muita gente critica, né, essa posição socialmente correta dele e tal, falar o que agrada à mídia, mas é só a gente parar para pensar. Se ele não toma esse tipo de posição, mais para frente, tá? Se a gente for pensar em escalabilidade para o Ethereum, esse tipo de posição pelo Vitalik é importante. Infelizmente, essa é a minha opinião, tá? Mas ele necessita ter essa posição, porque ele tem menos risco de ser cancelado futuramente. Nos dias de hoje, a gente sabe que a comunidade de criptoativos ela é mais fechada, né? Não vai ser uma narrativa que vai quebrar o Ethereum ou algo desse tipo, não vai. Só que, para que a gente tenha uma escalabilidade não só no Ethereum, é a minha opinião, mas no outro mercado de altcoins, né? A gente necessita sim de que as pessoas elas tomem cuidado, né, com o que elas estão falando à frente da mídia, né? E isso a gente vive não só para fora, quando a gente está falando de criptoativo, que é no geral no mundo, né? Mas dentro do Brasil e etc. A gente vê que é uma cultura que está sendo implantada. Eu acho bom isso? Não, eu acho horrível. Esse tipo de cultura de cancelamento, etc. As pessoas elas ficam limitadas a expor a sua real opinião. E eu não estou falando de situações horrendas, tipo assim, opiniões horrendas, tá? Eu estou falando de opiniões que no nosso pensamento é totalmente aceito, né? Porém, a pessoa, para que ela agrade essa turma, né? Ela necessita de quê? De ter um posicionamento mais social, se a gente pode usar essa palavra, tá certo? Então essa é a minha opinião sobre esses últimos acontecimentos do Ethereum. O Ethereum, para mim, para quem não conhece, é um excelente protocolo, né? Um excelente criptoativo. Ele vai escalar. Para mim, o Ethereum ele tem a capacidade de escalar muito bem nos próximos anos, junto a Bitcoin, tá? E etc. Certo? Então, é a segunda maior. Para mim, eu levo o Ethereum como uma proteção também, como o Bitcoin. Logicamente que para mim ele exige mais riscos e essa questão de ter uma pessoa à frente é um dos riscos. Porém, é aquela questão que eu disse no último vídeo. A gente tem que colocar essa probabilidade de risco-retorno. E esse posicionamento que o Vitalik está tendo é um posicionamento que me agrada em termos de risco, tá? Porque a gente sabe que o mundo ele está se tornando algo bem complicado, bem chato, né? Então, para a escalabilidade do Ethereum, né, eu acho bem interessante esse tipo de posicionamento. Infelizmente ou felizmente, para quem divide opiniões, né? Mas isso se torna mais um posicionamento mais plausível, até para que a pessoa não tenha essa grande responsabilidade de às vezes estar à frente como um líder e não conseguir cumprir com a sua obrigação entre aspas, tá? Beleza? Então, pessoal, forte abraço e até já.